Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 3º, que é Método, item 24. Vamos lá? Além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de nuances entre as que se pode contar os incrédulos por pusilanimidade. A coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos por escrúpulos religiosos. Um estudo esclarecido lhes ensinará que o Espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é dar sentimentos religiosos aos que não os têm e fortalecê-los naqueles que estão vacilantes. Depois, vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. Então, você tem diversas pessoas que simplesmente negam. Mas, à medida em que vamos conhecendo a doutrina, que vamos entendendo as suas bases e percebendo o quão amplo fica o Evangelho de Jesus, a partir da reencarnação, da imortalidade, na compreensão plena da lei de causa e efeito, tudo isso vai nos trazendo certezas, né? E o tempo virá em que muitas pessoas vão se aproximar, né? Como foi dito na aula da semana passada, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas suas bases, seus conceitos vão ser incorporados às religiões, para que as pessoas, tendo as convicções sobre a reencarnação, sobre a imortalidade, sobre a misericórdia do Pai, que sem penas eternas, enfim, todas essas bases da doutrina espírita nos fortalecem e nos consolam para que continuemos lutando para nos transformar. Então, aos poucos, as religiões vão incorporar isso, né? E esses tipos, né, de pessoas que contradizem a doutrina, passando pela fieira da reencarnação, uma hora ou outra vão acabar aprendendo. 25. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos a dos incrédulos por decepções. Compreendo as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque experimentaram decepções. Estão desencorajadas, tudo abandonam, tudo rejeitaram. Então, estão na situação daqueles que negariam a boa-fé porque foram enganados. É ainda o resultado de um estudo incompleto do Espiritismo e de falta de experiência. Aquele que é mistificado pelos espíritos ou é, geralmente, porque lhes pede o que não deve ou não podem dizer, ou porque não está bem esclarecido sobre o assunto para discernir a verdade na impostura. Muitos, aliás, não veem no Espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos foram feitos para ler a sorte. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não deixam de se divertir às suas custas. Assim, anunciarão maridos às jovens, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí, frequentemente, as decepções desagradáveis, mas das quais o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. Essa categoria é interessante, né? Incrédulos por decepção. Tem uma passagem do Chico Xavier, que psicografava cartas, né? Um trabalho muito bonito de consolo, levando a verdade para pessoas que perderam entes queridos. E ultrajada, a pessoa não acredita na carta, porque ela não traz o que ela esperava. E aí rasga a carta, dá uma gusparada no Chico Xavier. Esse é um exemplo de uma pessoa que ficou incrédula pela decepção. Imaginava que, pelas mãos do Chico Xavier,
a ligação fosse feita de uma forma perfeita, né? Ela teria um contato pleno com o seu ente querido, que viria a lhe revelar coisas, enfim. A expectativa que a pessoa tinha não foi atendida, por isso é mentira, é charlatanice, é falso. Quando a gente estuda a doutrina, nós vamos perceber que o fenômeno mediúnico, ele é apenas um instrumento. A transformação moral que a doutrina nos convida a ter é que vai nos trazer o consolo, a esperança que nós comentamos na questão anterior. Então, o fenômeno existe e pessoas enganam, pessoas mentem. Dentro da nossa sociedade, nós identificamos pessoas que são charlatãs, que gostam de aplicar golpes, né? Hoje, pelo celular, o que tem de pessoas tentando enganar outras para ter vantagem financeira são pessoas. Os espíritos também só estão desencarnados. O fato de sair do corpo não transforma o caráter da pessoa. Ela continua sendo como ela é, e com a liberdade de ir e vir, né? O espírito ele não tem barreiras, trancas e portas. Então ele está próximo de nós. E se ele tinha essa índole quando encarnado, continua tendo quando desencarnado. Então Kardec classifica como zombeteiros, né? São espíritos que vão brincar com você. Você quer ouvir que no passado teve uma reencarnação onde era um rei, muito poder, porque a sua vaidade pede isso? O espírito fala isso. Ele percebe pelo seu pensamento, seu desejo. Então, assim como pessoas nos enganam na vida física, na vigília, os espíritos também nos enganam quando estão na erradicidade. O que nós precisamos é ter bom senso, objetivo claro nas comunicações, porque aquele que se propõe a fazer um trabalho de amor, de caridade, de procurar, através do intercâmbio com o plano espiritual, auxiliar pessoas para que elas deixem o sofrimento, a dor, eles vão estar cercados de espíritos sérios com esse mesmo propósito. Aqueles que querem brincar, como a brincadeira do copo, quem não se lembra, né? Que por brincadeira jovens se reuniam em torno de um copo com letras e colocavam os dedos sobre o copo, e aqueles que querem brincar então vão ter companhia de pessoas que querem brincar também, porque espíritos são pessoas que já usaram o corpo e viveram aqui na Terra, e o fato de saírem do corpo não as transforma. O que nos transforma é o desejo, a vontade de combater as nossas más tendências e nos tornar pessoas melhores. Então a desilusão acontece, e pessoas que inescrupulosas se aproveitam das situações para enganar, para ganhar dinheiro. Tem uma série de situações que o charlatanismo se utiliza da crença, da boa vontade das pessoas para ter vantagem, para ganhar recursos, né? Vamos em frente. 26. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não pode ser alinhada entre os opositores, é a dos incertos. São geralmente espiritualistas por princípio, e na maioria há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração para alguma coisa que não podem definir. Não faltam aos seus pensamentos senão serem coordenados e formulados, senão o espiritismo, para eles, como um raio de luz, a caridade que dissipa o nevoeiro. Também o acolhem com ardor porque os livra da angústia da incerteza. Muito bem. A pessoa espiritualista, então, ela acredita na continuidade da vida. Mas está sofrendo pela perda de um ente querido, pela esperança. Perde a esperança, né? Então, essa pessoa, ela tem no seu íntimo a fé de que existe a continuidade da vida, por isso espiritualista, né? A vida não acaba com o corpo.
E a própria doutrina vai trazer, através do fenômeno mediúnico, situações em que isso vai se aprimorando, para que ela se console com informações. Então, eu já citei na questão anterior as cartas do Chico Xavier. Quantas e quantas pessoas continuaram sendo católicas, evangélicas, mas que foram em busca da notícia e foram consoladas, porque receberam a notícia, receberam uma carta, um alívio, na certeza de que a vida continua. Então, essa seria uma nova categoria, né, de incrédulos, mas que, à medida da própria necessidade, tendo satisfeitas as suas curiosidades, acabam conhecendo um pouco mais e tendo a vontade de estudar a doutrina, porque é o estudo que nos revela os princípios de um consolo, de uma informação que vai abrir nossos olhos para o futuro e nos incentivar a combater as nossas más tendências. Né? Essa frase reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para combater as suas más tendências. Então, o espírita não é uma pessoa perfeita, mas é alguém que deseja ser. E a doutrina nos dá o mecanismo, as ferramentas para isso. 27. Se daí lançarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saberem. É propriamente falando uma variedade ou uma nuance da classe precedente. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, têm o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem, e esse sentimento se reflete em certas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que, em os ouvindo, crer-se-ia serem completamente iniciados. Disso se encontram numerosos exemplos nos escritores sacros e profanos, nos poetas, nos oradores, nos moralistas, nos filósofos antigos e modernos. A doutrina espírita, ela é uma revelação. Então, é considerada a terceira revelação. Primeiro Moisés, depois Jesus, e o Consolador prometido por Jesus, né, que é o Espírito da Verdade, é a doutrina espírita. Então, as pessoas não vivem pela primeira vez. Né? Nós tivemos muitas encarnações e algumas participaram desse processo. Então, para elas é intuitivo, apesar de não conhecerem a doutrina ainda, trazem consigo padrões e valores que a doutrina prega. E aí a identificação é muito rápida. Né? Aconteceu isso comigo. Durante toda a minha vida, eu não consegui frequentar nenhum tipo de instituição religiosa. E quando criança, a primeira comunhão, e depois abandonei. Apesar disso, a certeza da existência de Deus, da sua misericórdia, né, da sua presença na nossa vida. Então, quando eu já estava um pouco adulto, quase 40 anos, é que por circunstâncias da vida eu me encontrei com a doutrina espírita. E aí me identifiquei com ela. Então, aqueles preceitos trazidos no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro a ser estudado naquela época, foram aceitos com muita serenidade, porque eles já pré-existiam de encarnações anteriores. Então, fica fácil. Né? Então, esses são crédulos, né? Não incrédulos, mas crédulos que de uma forma espontânea, com pouco contato, já se identificam e desejam continuar aprendendo, estudando, e já faz alguns anos, né, que eu estou nessa jornada. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos a partir da questão do item 28 do capítulo 3. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, sabemos da vossa presença, da vossa governança nesse mundo, que tenhamos a confiança e olhos para ver, que apesar das situações em que vivemos hoje, cada passo foi muito bem planejado.
Cada dor é necessária para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E que, fortalecidos pelo conhecimento, Senhor, possamos, de mãos dadas convosco, encontrar um caminho que nos traga paz e esperança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.